Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar a sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo. Para quem está ligado em RPG, isso daí é mole de entender, né? Mas vamos com calma. Dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional. Então agora começou o problema. Nesse exercício, a gente vai ter aí algumas variáveis, tá? Que eu vou dizer aqui em cima, eu vou chamar de def, a defesa, vou chamar de ATQ, o ataque, vou chamar de XP, a experiência, e vou chamar de N, o nível do jogador, tá? Só para a gente ficar ciente aí nas incógnitas que ele deu aí, certo? Vamos lá. Quando ele chega aqui, ó, ele começa a falar: a força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional. Então aqui a gente já começa a ver o problema mais de uma forma matemática. O que ele quis dizer com a defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Se vocês lembram lá da parte de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, como é que eu consigo escrever duas grandezas que ele chama aí de diretamente proporcionais? Ele disse que a defesa, vou botar aqui embaixo, que eu vou precisar de mais espaço, ela é diretamente proporcional ao seu nível. Isso quer dizer que quanto mais nível, né, um jogador tiver, a sua defesa também vai ser maior. Eles vão ser aí diretamente proporcionais. Então, se uma cresce, a outra cresce junto. Se uma diminui, a outra diminui junto. E elas crescem conforme uma constante. Tá? Então, existe uma constante, que eu posso chamar de K, que a gente não sabe, ele não falou, mas que no final aí a gente vai descobrir. Tá? Então, a gente, nessa forma aqui, a gente consegue saber que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Porque se o nível dele crescer, a defesa vai crescer junto. E ele também disse que é diretamente proporcional ao quadrado de sua experiência. Ou seja, além de multiplicar pelo nível, também vou multiplicar, porque também é diretamente proporcional, ao quadrado da sua experiência. Então, com essa fórmula aqui, que eu ainda não sei essa constante, mas eu ainda vou descobrir, ele consegue descobrir qual é a defesa do jogador. Para o ataque é a mesma coisa, ó. Ele também disse, ó, que é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, ele é diretamente proporcional à sua experiência, ou seja, vai multiplicar pelo que eu chamei de XP ali, que é a experiência, e ao quadrado do seu nível. Então, também vou multiplicar pelo quadrado do seu nível. Certo? Então, essas duas fórmulas são as fórmulas que vão me dizer qual é o ataque e a defesa de qualquer jogador nesse jogo online aí. Feito isso, vamos continuar. Ó. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1. Ó, aqui começa o mapa da mina, porque é essa parte aqui que vai me ajudar a achar essas duas constantes. Ele diz o seguinte, ó, os jogadores iniciam o jogo com nível 1, então, ó, nível 1, com experiência 1, XP1, e possuem força de ataque 2 e defesa 1. Então, essa parte aqui é o mapa da mina que vai fazer eu descobrir quem são essas duas constantes. Por quê? Ele disse que ele começa com a defesa 1, então eu vou trocando os valores que eu sei aqui. Então, a defesa 1, a constante é a que eu quero descobrir, o nível inicial é 1 e a XP inicial também é 1. Então, 1 ao quadrado. Então, 1 vezes 1, 1 vezes K, olha só qual é. Qual é a constante K? É 1, certo? Então, aqui eu já descobri qual é a fórmula oficial aí da defesa. É a defesa diretamente aí o nível vezes XP. Vou botar sem parênteses agora. E ao quadrado. Ok? Então, essa é a fórmula da defesa. Quando eu for para o ataque, eu vou fazer o mesmo pensamento. Ó. O ataque, ele começa com ataque 2. Então, vou fazer aqui 2. O N, que é a constante aí de proporcionalidade, que eu vou descobrir.
XP, que é a experiência, ele começa com 1, e o nível ele também começa com 1 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter 2 igual 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 1 vezes n vezes 1 vai dar n. Então, aqui eu também já sei na minha segunda constante. Então, aqui a fórmula do ataque, vocês veem que eu nem cheguei na pergunta direito e já estou fazendo um monte de conta, né? Então, n é 2. Então, é 2 vezes xp vezes o nível ao quadrado. Agora, isso vai me ajudar a responder a pergunta que aparece lá depois, ó. E aí ele continua. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros. Agora é a parte da história, né? Para aumentar essa experiência. Quando 2 deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se, então, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado. E vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Nesse caso aí, precisava nem ler isso. Bem, vamos lá. Agora a parte importante, tá? Durante um jogo, o jogador J1, de nível 4, então J1, ele tem nível 4, chamou de N, né? E experiência, que a gente chamou de XP, igual a 5. Irá atacar o jogador 2. O jogador 2, de nível 2... experiência 6. Agora vamos ver o que acontece. O jogador 1 venceu esse confronto, né? Então o J1 ganhou do J2. Porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era, então ele quer a diferença em matemática é o menos, tá? Então o ataque, a força de ataque do jogador 1, vou botar índice 1, menos a defesa do jogador 2, vou botar um índice 2, vai ser quanto? Essa é a pergunta dele. Essa é a pergunta de ouro. Essa é a pergunta da sua aprovação no Enem. Então, a gente tem que descobrir aí qual é o ataque do jogador 1 e qual é a defesa do jogador 2. Então, a gente vai ter que fazer mais uma continha aí. Tá? Mas agora não tem problema nenhum, porque agora a gente já sabe, ó, qual é a fórmula da defesa e qual é a fórmula do ataque. Então, basta eu substituir esses valores aqui que ele deu, esse e esse, do ataque e na defesa, e ver quanto é que dá. O ataque do jogador 1 vai ser o quê? Vai ser a constante de proporcionalidade 2, vezes XP, né, a experiência, que a experiência do jogador 1 é 5, vezes o nível ao quadrado. Como o nível do jogador 1 é 4 ao quadrado. Então, agora é só fazer essa conta, tá? 2 vezes 5 é 10, e 4 ao quadrado não é 8, tá? 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, o ataque do jogador 1 é 160. Vou fazer a mesma coisa agora para a defesa do jogador 2, que vai ser N, o nível dele é 2, vezes XP ao quadrado, vezes 6 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar 2 vezes 36, que vai dar 72. Então, o ataque do jogador 1 a gente viu aí que é 160, e a defesa do jogador 2 a gente viu que é 72. E aí, essa conta vai dar 88. É a letra B de bola, certo?